Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um Tadel. Essa noite eu quero falar com você o seguinte: seu life já deu certo, tá bom? Seu life já deu certo. Deixa eu falar uma coisa, queridos, é muito comum acontecer o seguinte: as pessoas procuram uma receita para um bolo, né? Uma receita que vai fazer o trabalho da célula funcionar, o trabalho das células dar certo. Agora, na verdade, deixa eu falar uma coisa para você, não existe uma receita, a receita de um bolo pronto, tá? Se você pesquisar, fazer uma pesquisa com diversas igrejas em células, você vai notar o seguinte, você vai notar que existe uma enorme diversidade de estratégia que está funcionando e dando certo, tá? A verdade é essa. Agora, porém, por outro lado, também é uma verdade, uma grande verdade, que existe certa estratégia que está funcionando nessa igreja que não está funcionando numa outra, tá? Pode ser que aquilo que aquela igreja está fazendo, talvez não vai ser o que a outra está fazendo e vai funcionar, né? Agora, eu quero falar uma coisa para você. O que a gente pode observar na maioria dos casos dessas igrejas que trabalham com célula e essas igrejas que têm dado certo, né? Eu quero falar uma coisa para você. Esse resultado positivo dessas igrejas, elas se baseiam em 3 dicas, tá? Muito simples, é o que eu vou falar com você hoje. Eu quero dar 3 dicas, tá? Eu disse que várias igrejas estão usando de certa estratégia, algumas dá certo, outras não, mas na maioria, o que todas fazem, o que elas têm em comum, que tem funcionado, que tem dado certo, o que tem funcionado, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar com você é: não pare de ensinar, tá? Você quer fazer o teu life dar certo? E eu quero declarar sobre a sua vida, querido: o seu life já deu certo. Diga assim comigo: o meu life já deu certo. Amém, querido, mas com muita fé. Sempre declare isso, sempre creia nessa palavra que o seu life deu certo. Você foi chamado por Deus, preste atenção. E eu tenho certeza que você vai dar muitos frutos. Então, uma coisa que você precisa entender como líder: você não pode parar de ensinar as pessoas. Por quê? Porque, queridos, a perseverança em ensinar as pessoas faz toda a diferença, tá? Eu sei que o que eu estou falando parece óbvio, parece até fácil de dizer, mas é verdade. Se você ensinar, vai dar certo, vai funcionar. Agora, às vezes o que acontece é que muitos líderes estão desanimando e parando de ensinar, de comunicar a estratégia, comunicar os alvos, não é? Eles estão ficando tristes, desanimados, porque parece que ele está ensinando, mas as pessoas não estão ouvindo, sabe? Parece que as pessoas não estão entendendo, ou até não estão dando importância para aquilo que ele está falando. E daí o líder começa a desanimar: não está funcionando, não está dando certo, eu estou ensinando, as pessoas não estão dando ouvido, eu estou ensinando, mas parece que elas não estão entendendo o que eu estou falando, parece que não está funcionando. Deixa eu falar uma coisa para você: está funcionando sim, não pare de ensinar, tá? Olha pro vizinho aí e fala: não pare de ensinar. É isso mesmo, sabe? É isso mesmo. Então, às vezes, gente, olha, eu já me senti assim. Às vezes parece que nós, como líderes, a gente fala as mesmas coisas, sabe? As mesmas coisas, e parece que o povo não está aprendendo nada. Eu sei que você já deve ter sentido assim, não é verdade? Não é? Parece que a pessoa está ali só de corpo presente, mas não está te dando ouvido, não está te ouvindo, não é? Agora, presta atenção, acontece que, apesar de não parecer, as pessoas, elas estão, com toda certeza, de alguma maneira, sabe, absorvendo, querido, o que você está ensinando, sabe, mesmo que não pareça. Mesmo que não esteja parecendo que elas estão captando o que você está ensinando. Então, um grande segredo, preste atenção. E essa pesquisa feita com essas igrejas em células, o denominador comum que elas têm em comum é que todas não param de ensinar. Elas não desistem, elas não desanimam, elas não param porque parece que os outros não estão ouvindo. Mas pode ter certeza, as pessoas estão ouvindo, elas estão absorvendo, consciente ou inconsciente. Continue ensinando, nem que seja a mesma coisa, vez ou outra. Sempre esteja ensinando.
Amém? Em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero falar com você é: não forçar ninguém a nada. É isso que elas têm em comum. Elas não forçam ninguém a nada. Não é? É lógico, elas vão incentivar sim, mas forçar não dá certo. Na verdade, forçar alguém a fazer qualquer coisa não dá certo. Não é? O nosso pastor, o pastor Eibe, ele tem o costume de dizer: olha, nada forçado dá certo. E é verdade, porque eu não gosto de fazer nada obrigado, não é verdade? Você não gosta, mas a gente gosta de se sentir desafiado a servir a Jesus, a servir o reino de Deus, a trabalhar na obra. É maravilhoso. Agora, nada forçado dá certo. Agora, eu sei que isso também parece óbvio. Sabe, veja o exemplo de uma célula que está dando certo, sabe? E está crescendo em número. Sabe, num cenário como esse, né, uma célula crescente, muitas pessoas. O que é comum? O líder, o que ele faz? Ele coloca alguém para liderar a célula ali, para que a multiplicação possa acontecer. Na verdade, não é assim que acontece num cenário desse? Agora, às vezes, nessa situação, as pessoas elas estão super envolvidas, elas estão alegres, estão felizes com o grupo, com aquilo que está acontecendo ali. Agora, às vezes elas não querem liderar uma célula, elas querem participar, querem estar presente, gostam da comunhão, gostam de compartilhar, mas não querem liderar um life group. Agora, o que acaba acontecendo então, queridos, é que na maioria desses casos, às vezes o líder faz aquela pressãozinha ali sobre a pessoa, então a pessoa acaba aceitando liderar a célula, mesmo sem querer. Às vezes por medo de falar não, ou por vergonha de falar não. Aí o que acontece? Lá na frente, dali a algum tempo, essa célula acaba trazendo algum tipo de problema e a liderança vai ter que resolver. Tá? Por quê? Sabe, talvez, querido, você possa estar perguntando por como que a célula vai multiplicar se eu não convidar ninguém para se tornar um líder, não é verdade? Eu preciso convidar. Agora, eu preciso deixar claro uma coisa para você, querido, que existe uma grande diferença, tá? Entre eu motivar as pessoas, entre eu influenciar, de eu cobrar, de eu pressionar, de eu obrigar as pessoas a fazerem algo, não é verdade? Eu tenho certeza que se você está fazendo hoje é porque você se sentiu motivado, você se sentiu influenciado, não é? A trabalhar no reino de Deus, a servir a Jesus. Isso é maravilhoso. Agora, quando você está motivando, quando você está influenciando alguém para liderar, o que é que você está fazendo? Você está fazendo um convite, claro, gentil, respeitoso, para que essa pessoa aceite ou não o seu convite. Agora, ela tem que entender que o que você está fazendo ali não é só, ela não está aceitando só um convite seu, mas ela está aceitando o chamado de Deus para a vida dela. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, porque existe um peso no meu convite, existe um peso no seu convite, existe um peso no chamado de Deus para a vida daquela pessoa, não é verdade, querido? Eu sei, olha, é algo maravilhoso quando a gente convida as pessoas, isso a gente vai vendo o sonho de Deus sendo gerado, alcançando o coração daquela pessoa, aquela pessoa aceitando o chamado de liderar, de servir, não é? Porque ela foi chamada por Deus. Isso faz toda a diferença. Agora, outra coisa que não pode ser forçado também, assim como a liderança da célula, é o discipulado. Não é verdade? Nós temos um costume de falar na nossa igreja, todo mundo discipulado, né? A gente tinha muito esse costume. Agora, porque a gente usa essa frase, não quer dizer que todo mundo tem que ser discipulado. Não é verdade? E a frase, queridos, essa frase ela é a visão da nossa igreja que nós temos orado. Não é a obrigação da igreja sobre os membros. Não é? As pessoas são livres a fazer aquilo que elas acreditam. Não é? Estando debaixo da nossa liderança, é lógico que vai estar com toda certeza liderando, sendo discipulado, isso é maravilhoso. Agora ninguém é obrigado, ninguém tem que ser forçado a fazer nada. Então o discipulado, querido, com toda certeza é algo maravilhoso, é extremamente poderoso, sabe? Eu não abro mão do meu discipulado, traz benefício para todo mundo discipulado, não é verdade? A igreja, com toda certeza, ela pode motivar as pessoas, influenciar, mas como? Através de testemunho. Nós não estamos aqui para obrigar as pessoas.
não é, a fazer. Mas quando alguém vê o testemunho de alguém, a mudança de vida que aquela pessoa está tendo, ela fala, opa, eu também quero isso para a minha vida, eu também quero ser discipulado, assim como aquela pessoa foi, o testemunho dela foi maravilhoso. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala sobre um testemunho pessoal que nós tivemos com ele, não é? E isso desafia as pessoas a quererem também esse Jesus. Da mesma forma o discipulado, da mesma forma a liderança de célula. Então, ninguém, sabe, deve sentir obrigado, sabe? Ninguém deve se sentir obrigado a discipular. Aliás, a ser discipulado, né? Até porque, gente, para que o discipulado ele possa funcionar, o discípulo ele precisa querer ser ensinado, não é? Então não é só a fachada, ele tem que querer no fundo do coração dele, querer ser ensinado. Senão o que vai acontecer? Ele vai fechar o coração dele, sabe? E aquelas reuniões que você tem discipulado não vai ter vida, não vai ter resultado. Nada forçado dá certo. Nada forçado dá certo. A gente tem aprendido sobre isso. Terceiro, sabe, o que essas igrejas têm em comum? Elas não focam na multiplicação, então não foque na multiplicação, tá bom? O fato, gente, é que uma célula, ela nasce para quê? Para multiplicar. A célula do nosso corpo, ela cresce e se multiplica. Uma célula orgânica, uma célula saudável, ela vai crescer, ela vai multiplicar, tá bom? Não vai ser diferente disso, de maneira alguma. Não existe uma célula que é saudável e não multiplique, tá? Agora, qual que deve ser o foco do líder? Não é? Se o foco dele for só multiplicação, não é? Não só ele, mas o grupo como um todo vai ser levado a intentar multiplicar a célula sem perceber que não tem um líder pronto para assumir, não é verdade? Então, quando eu só estou focado em multiplicação, eu vou trabalhar a célula crescer, todo mundo vai fazer a célula crescer, porém na hora que ela precisar multiplicar, nós vamos colocar um líder ali, alguém que não estava preparado. Porque o foco do líder primordial dele foi a multiplicação, tá? A multiplicação. Agora, quando uma pessoa, queridos, um novo líder, ele assume, sabe, uma célula, não é? Um bom líder, vamos lá, em primeiro lugar, um bom líder. Quando uma pessoa assume de verdade, olha, tá pronto, é porque essa pessoa passou pelo processo de treinamento, sabe? Passou de uma forma adequada, certinha. Agora, quando essa pessoa não passa pelo treinamento legal, não é? E ela assume de forma prematura essa liderança, vai ter problema, sabe? Por quê? Porque ela não passou pelo processo do tempo, da forma correta, então ela não vai ter maturidade para liderar aquela célula, não é? E daí, quando chegarem os problemas, não é? Porque ela, como liderança, ela vai ter que lidar com isso, não é? Ela não vai estar madura. Não é? Então nós colocamos alguém, nós multiplicamos, porém nós colocamos alguém despreparado. Por quê? Não é? Porque o nosso foco estava na multiplicação. Por isso, gente, o foco de todo líder, sabe? De todo líder tem que ser informar outros líderes. Então seu papel principal na célula não é multiplicar, mas é formar outros líderes. Aí sim a sua célula vai crescer, aí sim a sua célula vai multiplicar, sabe? E aí você, ao invés de estar se preocupando com a multiplicação, ela veio naturalmente. Você está me entendendo? Então, forme um novo líder e Deus vai enviar as pessoas, ele vai preparar tudo. Agora, forme um novo líder. Esse é o segredo. Então, queridos, eu quero concluir, sabe, esse Tadel te dando essas dicas hoje, tá? Em nome de Jesus, que você possa compreender isso no seu coração, líder. Então, nessas 3 dicas práticas que eu dei para você, você pode ter certeza que metade do caminho você já andou, tá bom? Então, eu quero declarar sobre a sua vida, a sua célula vai dar certo, sabe? Não se esqueça disso, líder. O seu life já deu certo, mas trabalha certo, tá? Então, para que todo líder possa compreender isso, ele tem que passar por esse espaço, tá? Eu sei que é um desafio fazer essa receita funcionar, mas pode ter certeza, sabe? Sempre continue ensinando as pessoas, não pare de ensinar, vai dar certo, não fica forçando as pessoas nada, mas muito pelo contrário, sabe? Motiva as pessoas, desafia elas, porque elas foram chamadas também por Deus para servir a Jesus, tá? Então, creia que Deus está no controle do teu life,
Não se preocupe, entrega na mão de Deus. Foca no processo do live, você vai ver, sabe? Em vez de você focar na multiplicação, foca em formar novas pessoas, novos leads. Se multiplica na vida de outros. Tenho certeza que o seu life já deu certo.